Abençoados com todas as bênçãos. Receba que hoje já é o nosso melhor dia, receba que tudo está bem. Seja bem-vindo mais uma vez à nossa reunião, não é isso? Para falarmos aqui do Evangelho da Graça de Deus, o Evangelho da nossa salvação. Evangelho que foi revelado unicamente, exclusivamente ao apóstolo Paulo. É isso? Seja bem-vindo, meu nome é Neilton Cardoso. Se por acaso você não me conhece ainda, falo aqui a partir do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. E para nós é um prazer, uma honra muito grande estar falando a respeito dessa palavra que salvou aqui a nossa mente. Se Cristo morreu na cruz e nos salvou eternamente o nosso espírito, todo filho é salvo, não é isso? O Evangelho da Graça de Deus salvou aqui a nossa mente, como está escrito em Romanos capítulo 1, versos 16 e 17. Não me envergonhe do Evangelho, porque o Evangelho é a salvação, é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, daquele que é filho, daquele que foi escolhido por Ele desde antes da fundação do mundo. Então, seja bem-vindo, por favor. Muito obrigado aí pela sua audiência. Se você está nos vendo ao vivo, muito obrigado. Ou se você está nos acompanhando aí através dessa gravação, através aí do WhatsApp, Facebook, eu não sei como é que você vai estar nos acompanhando, mas muito obrigado aí pela sua participação. Para nós é uma honra. Um abraço aqui bem apertado, bem especial para minha irmã Vanilda Lima, abençoada, seja bem-vinda, não é isso? Muito obrigado pela sua participação, estamos sentindo aí a sua falta nas ministrações. Saiba que abençoado é um anjo muito, muito importante nesse governo. Deus tratou com a abençoada da mesma maneira que tratou comigo e com outros aí para falar dessa palavra. Não se cale, fale, tá bom? Abençoada com todas as bênçãos. Vamos aqui tratar de um assunto bem interessante, não é isso? Tribulação em Jerusalém. Mas primeiro eu gostaria de convidar você a compartilhar a mensagem. Participe aí com as outras pessoas, participe aí com seus irmãos, nos seus grupos, para que as pessoas ouçam e os olhos sejam iluminados, que elas entendam o que é Evangelho, entendam que elas são filhos desde antes da fundação do mundo. E também, se for possível, se por acaso você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreva lá no nosso canal, aperte lá o sininho das notificações, faça o que for preciso para que a palavra corra e seja glorificada. Que a palavra do nosso Pai alcance os filhos que estão lá na religião, estão lá presos, como nós passamos lá anos e anos, como passou meu irmão Dino Sani, como passou a abençoado Orlando, como eu passei lá 30 e poucos anos, meu amigo, meu irmão Paulo Pires também, que passou anos lá na religião, e agora entendemos essa palavra. O abençoado, se inscreva lá no canal, compartilhe a mensagem, para que a palavra do nosso Pai corra e seja glorificada. Quanto que você vai pagar? Nada, abençoado, aqui nós não tratamos com dinheiro, não. Dinheiro aqui, aqui tem um custo, tem uma lâmpada aqui acesa, aqui tem internet, mas tudo já está custeado, tudo está pago. O nosso interesse aqui é que você conheça o Evangelho da Graça de Deus e que leve aos nossos irmãos. Então vamos dar início aqui, Mateus capítulo 24, verso 16, vamos ler até o verso 21, tribulação em Jerusalém, tá bom? Diz assim, vamos ler. Pegue a sua Bíblia aí, anote, acompanhe, Mateus 24, começando no 16. Então, veja bem, então, os que estiverem na Judéia, preste bem atenção, os que estiverem na Judéia, não é no Brasil, não é nos Estados Unidos, não é lá no Maranhão, não é em Minas Gerais, é na Judéia. Fujam para os montes. Uma frase direta aqui, falando com pessoas diretas. Verso 17. E quem estiver sobre o telhado, olha, quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. Não volte atrás, não, continue lá. Verso 18 diz assim. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar os seus vestidos. Não volte na sua casa. Não volte. E o verso 19. Mas ai das grávidas
e das que amamentam naqueles dias. E o verso 20. E orai, veja bem, orai, para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque iria acontecer, não é isso? E o verso 21, nosso último verso, diz assim, ó, porque haverá alguma coisa para o futuro, não é isso? Haverá, ainda vai acontecer. Então, grande aflição, grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Então, quem estava relatando esses acontecimentos está falando que vai haver uma grande tribulação, como nunca aconteceu até hoje. E mais, também tampouco haverá jamais. Não vai acontecer outra vez. Então, abençoados, já lemos aqui o texto que nós nos propomos a ler. A pergunta é, de que lugar o texto está se referindo? De quem que o texto está falando? Que grande tribulação seria essa? Que lugar seria esse? Quando iria acontecer? Então você veja que no verso 16, acompanha aí com bastante carinho, com bastante atenção, principalmente você que não conhece esses relatos, você que não conhece esses acontecimentos, que foi ensinado de forma errada, assim como eu fui ensinado por muitos anos. No verso 16, no verso 17 e no verso 18, ele está falando aqui de coisas referentes à atividade do povo de Jerusalém. Veja o verso 16, né? Então os que estiverem na Judéia, coisas referentes a Jerusalém, ali a Israel. E no verso 19 e no verso 20, fala aqui de consequências de coisas que estavam por vir, a destruição da cidade. Nós vamos ver aqui mais para frente que está falando da destruição da cidade. E no verso 21 diz, porque haverá, então, grande aflição, grande tribulação. Olha, haverá no futuro algo que ainda iria acontecer. Iria acontecer, mas um pouquinho mais para frente, no futuro. Uma grande aflição, uma grande tribulação anunciada, mas para o futuro. Como nunca havia acontecido e jamais voltaria a acontecer. Seria um acontecimento único. Nunca tinha acontecido, iria acontecer ali e nunca mais iria acontecer. Então, abençoados, dito essas palavras, feitos esses esclarecimentos, deixa aqui te falar. A igreja atual, os nossos irmãos hoje, o que nós chamamos hoje de igreja atual, lê esses versos aqui, o capítulo 24 todo, nesse de Mateus, entende essa mesma grande tribulação que foi profetizada aqui por Jesus de Nazaré para um futuro, mas a igreja vê para um futuro que ainda vai acontecer. Para a igreja hoje, o futuro ainda está por vir. Ainda vai acontecer, ainda vem. E detalhe, tem um grande detalhe aqui da religião hoje. Não se sabe quando será essa grande tribulação, segundo a religião hoje. Os teólogos, né, os grandes teólogos aí, uns dizem, olha, vai ser antes da vinda de Jesus. Outros dizem, vai ser durante a vinda de Jesus. Não, nada disso, não é antes nem durante, vai ser depois. Eles mesmos, os grandes estudiosos, esses que dizem, né, que estudam muito a Bíblia, realmente estudam, mas sem a revelação, não sabem quando foi a grande tribulação falada aqui por Jesus. E veja bem, agora, se você entender, olha bem como é que acontecem as coisas. Se você entender que o Mateus 24, esse capítulo todo aqui, foi uma profecia para Jerusalém daquela época, para Jerusalém daquele século, para aquele tempo ali de Jesus de Nazaré, se você entender que essa profecia foi para eles, também vai entender que a grande tribulação já aconteceu, é passado. Olha, veja bem, a grande tribulação que Jesus aqui falou, abençoado, já aconteceu lá em Jerusalém. É isso que nós estamos aqui falando por vários dias, várias vezes. Por quê? Porque eram situações aqui relatadas da época de Jerusalém, daquele século, daquele tempo, daquela geração. Não cabe aqui no futuro o que Jesus relatou ali. Tudo que foi relatado nesse capítulo, coisas que iriam acontecer, não cabe hoje para nós hoje. Imagina que, olha só aqui, veja aqui o que diz aqui o verso 16. Verso 16 diz que quem estiver na Judéia,
lá em Jerusalém, então, abençoados, poucos vão se salvar se fosse uma coisa para o futuro, porque poucos estão lá em Jerusalém, comparando a população mundial com a de lá da Judéia, são poucos que estão lá. Jesus não estava falando aqui para um futuro, é para aqueles da época dele. A destruição do templo, lá no capítulo 24 também fala sobre isso. Os sinais da volta de Jesus que iria acontecer. O fim do pacto da lei, quando diz o fim do mundo, o mundo da lei, eram coisas, abençoadas, que aconteceram em Jerusalém, ali no ano 70, provocados pela invasão feita por Roma. Tudo já aconteceu lá. O general Tito, um grande general lá da época, invadiu a cidade de Jerusalém e destruiu tudo. Houve uma grande tribulação. Porque, ó, veja aqui no verso 19, vamos ler aqui o verso 19, vê se esse verso aqui cabe aqui para hoje ou para o nosso futuro. Verso 19, acompanhe com bastante carinho o verso 19, diz assim, ó, mas ai das grávidas. Por quê? E das que amamentam naqueles dias. Isso não cabe, abençoado, porque olha o que aconteceu. A cidade foi cercada ali por Roma, o general Tito lá e o seu exército cercou a cidade de Jerusalém, porque a cidade tinha muros que protegiam a cidade, o exército de Roma cercou e não entrava alimento. Acabou o alimento, houve muita fome. Houve uma fome assim de tal maneira que as grávidas, olha, comiam seus próprios fetos. Aquelas que amamentavam comeram os seus próprios filhos. Uma coisa muito triste, coisas que nunca aconteceram e não vão acontecer jamais, abençoados. Isso não cabe aqui, não cabe nos nossos dias, não cabe no nosso tempo. E mais, veja bem, não existem escritos, evidências escritas de que a tribulação chegaria depois de 2000 anos, que foi anunciada por Jesus de Nazaré. Não existe na Bíblia nenhuma evidência, não existe nada escrito, nada que possa nos levar a entender que essa grande tribulação que foi falada, que foi relatada pelo próprio Jesus de Nazaré no capítulo 24, que isso poderia acontecer 2000 anos depois do anúncio. Não existe nada escrito. As profecias de Daniel, os profetas que falaram muito a respeito dessa época, desse acontecimento, que era uma coisa única que foi anunciada, já terminaram, aconteceram ali no ano 70. Tudo aponta ali, ó, tudo converge ali para o ano 70 depois de Cristo. Tudo já aconteceu ali, todas as profecias, e não existe mais nenhum profeta, nada que possa anunciar isso. Olha, veja aqui, deixa eu aqui ler um verso contigo aqui. Lucas, você que espera, que acredita em profecias, nesses dias nós estamos aí, o Brasil está vivendo épocas aí de profecias de todos os lados. Olha só, cabe bem aqui, ó. Lucas 16 diz assim, a lei de Moisés e os profetas duraram até João, abençoado. Tudo já foi cumprido. Dali para frente não existe mais profeta, não existe mais profecias a ser cumprido. Diz que os profetas, as profecias, foram até João. Tudo já foi consumado. Consumado ali no ano 70, quando Cristo fez tudo que havia determinado, tudo que havia prometido desde os tempos passados, aconteceram ali no ano 70, com a grande tribulação que aconteceu ali em Jerusalém, provocada, é claro, pelo próprio Deus, com os seus fins determinados. Tudo já ocorrido, como havia sido anunciado pelas Escrituras. Não foi nenhuma surpresa. Tudo que aconteceu, essa grande tribulação, as mães comendo seus filhos, a grande fome, todos foram destruídos, não foi surpresa para ninguém, não foi algo que aconteceu assim, de imediato, de uma hora para outra. Não. Isso foi anunciado pelos profetas desde lá da antiguidade. E aconteceu, tudo aconteceu ali. E veja bem aqui que nós vamos aqui te falar. Eu sei que talvez você não conheça esse verso, já lemos aqui várias vezes. A maior evidência escrita, a maior, hein? Temos muitas aqui e vamos ler aqui algumas. Mas a maior evidência escrita foi falada pelo próprio Jesus de Nazaré. A maior evidência de que tudo iria acontecer ali no ano 70, naquele tempo ali, foi anunciada, foi falada por Jesus de Nazaré. Olha, nós já lemos aqui várias vezes, mas vamos ler mais uma vez.
Mateus 24, no versículo 34 ao 36. Olha o que diz aqui, ó. Diz assim, ó: em verdade vos digo, o próprio Jesus de Nazaré falando, em verdade vos digo, que não passará esta geração. Não passará esta geração, porque o assunto aqui é o mesmo, abençoado. Desde o versículo 1 até o versículo 36, 38, 40, 51 versículo, o assunto é o mesmo. Ele diz aqui, ó: em verdade vos digo que não passará esta geração, a geração dele lá, sem que todas, não é um assunto, outro não, todas essas coisas aconteçam. E está inclusive aqui, inserido nesse texto aqui, a grande tribulação. E diz o verso 35, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Aconteça o que aconteça, vai se cumprir a palavra de Jesus. É isso que eu estava falando. E no verso 36, tem aqui um detalhezinho que a religião só conhece isso. Pelo menos quando eu estava lá na religião, eu só conhecia esse verso aqui, ó. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe. Quando iria acontecer essas coisas, o dia e a hora, ninguém sabia. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Não se sabia o dia e a hora. Mas ele disse no verso 34, nós lemos, vamos repetir: não passará esta geração. Então, o dia e a hora, ninguém sabia, mas seria na geração de Jesus, como ele mesmo aqui disse aqui. Tudo consumado no ano 70 depois de Cristo, em Jerusalém. Tudo ali em Jerusalém, abençoado. Disse Jesus, não é isso? Não haverá outra tribulação igual a essa. Por quê? Porque tudo seria consumado ali. Tudo seria terminado ali. Veja, abençoado, uma coisa muito, muito importante que a religião se pega, é porque acontecem coisas no mundo aí, já aconteceram duas guerras mundiais, já aconteceram pandemias terríveis, morreu muita gente, como aconteceu uma agora nos nossos dias, não é isso? Essa que matou muitos conhecidos nossos. Tribulações, abençoados, veja bem, acontecem pelo mundo todo, sempre. Sempre aconteceram tribulações, sempre aconteceram guerras, sempre houve muita gente morrendo por alguma razão, mas igual àquela que foi anunciada por Jesus, nunca mais, porque ali foi uma correção de Deus sobre aquele povo. Aquilo ali não foi assim, alguma coisa natural, alguma coisa não que poderia ser evitado. Não poderia, abençoado, não poderia ser evitado, porque aquilo ali foi uma correção de Deus. Por isso que Jesus falou, nunca houve igual e nem haverá, porque Deus não lançaria mais desse tipo de correção sobre povo algum. Porque o negócio dele ali era com Israel, que matava os profetas, matou todos os profetas, não acreditavam, não cumpriram a lei que ele foi dada lá a Moisés. E houve aí uma grande coisa de Deus em relação a esse povo que o destruiu ali. Correção sobre aquele povo. Deus veio fazer juízo sobre aquele povo, sobre Israel, ali em Jerusalém. Por isso que houve uma grande tribulação ali para aquele povo, mandado pelo próprio Deus. Veio nas nuvens, né? Diz que ele veio nas nuvens fazer essa correção, um vocabulário lá dos judeus que quer dizer juízo, que Cristo veio nas nuvens, Deus mesmo veio nas nuvens, fazendo juízo sobre aquele povo ali. O mesmo vocabulário que Isaías, o profeta Isaías usou no capítulo 19, no verso 1. Veja só, olha o que diz aqui, ó. Isaías capítulo 19, verso 1. Porque a religião lá se pega muito nesse texto, que Jesus virá nas nuvens, projetando para o futuro alguma coisa no literal. Não, ele vai vir nas nuvens, o céu vai se abrir. Olha, por favor, veja bem aqui, para esclarecer bem isso aqui. Isaías 19, 1 diz: peso aqui do Egito, eis que o Senhor, o próprio Deus, falando aqui de Deus, o mesmo lá de Jerusalém, vem cavalgando em uma nuvem ligeira e virá ao Egito. Olha, veja que é o mesmo vocabulário, uma advertência de Deus contra o Egito. E isso aí, abençoado, no literal, isso não aconteceu. Não aconteceu. Deus não estava numa nuvem, cavalgando numa nuvem, vindo sobre
o povo lá do Egito. Isso quer dizer que Deus veio com uma correção, uma advertência, não é isso? Um castigo lá sobre aquele povo. E é o mesmo vocabulário que foi usado lá em Atos capítulo 1, verso 11, quando aqueles 2 varões lá apareceram lá para os discípulos e falaram para eles, ó, o mesmo Jesus que vocês viram subir é o mesmo que virá nas nuvens sobre esse povo. Quando foi dito lá, virá nas nuvens, o vocabulário é o mesmo. Isso aqui não é literal. Entenda isso para você entender que a grande tribulação já aconteceu lá em Jerusalém. Você tem que entender que Jesus vinha nas nuvens não é literal, é a linguagem de figura. É figurado, porque a religião, os grandes teólogos, como nós falamos aqui no começo, eles associaram a grande tribulação que vai acontecer à vinda de Jesus. Só que Jesus já veio, a correção já foi feita ali sobre o povo ali de Israel, ali, o povo ali na Judéia, ali, Jerusalém. Já aconteceu. Então não pode mais haver uma grande tribulação desse tipo, porque a correção de Deus já aconteceu, já foi feita, abençoado. Foi o próprio Deus, da mesma maneira que ele corrigiu aqui o povo aqui lá do Egito, vendo sobre uma nuvem, ele também corrigiu da mesma maneira o povo lá de Judá, a grande tribulação. E foi muito pior, porque ele mesmo disse, como nunca houve e jamais haverá. Olha, abençoado, eu recebo a minha oração e tenho certeza que dos meus irmãos que compartilham com esse pensamento, com essa ideia que é a verdade do Evangelho, para que os olhos do seu entendimento, a sua mente aí já estejam iluminados por Deus mesmo, e você entenda que a grande tribulação que foi anunciada aqui por Jesus de Nazaré, no capítulo 24, já aconteceu lá em Jerusalém no ano 70. Receba que você entenda isso e saia desse medo imposto pela religião. Porque a religião impôs, eu tinha um medo terrível, e vai vir uma grande tribulação, e o 66, quem não tiver o número não vai comprar, o que vai ser da minha família? E, abençoado, isso já aconteceu, isso não é para nós. Aconteceu ali em Jerusalém, foi uma correção de Deus ali sobre aquele povo. Não espere nenhuma tribulação nesse sentido. As tribulações que nós temos aí, são essas do dia a dia, né? Desemprego, às vezes acontece, uma enfermidade nesse corpo corrupto aqui, às vezes ele adoece, fica enfermo, mas a tribulação que foi anunciada ali por Jesus, não espere nenhuma tribulação nesse sentido, pois já aconteceu ali em Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, como havia sido anunciada. Veja aqui, ó, deixa eu te ler aqui um verso aqui. 1 João, primeira carta que o apóstolo João, deixa eu achar aqui, primeira carta que João escreveu. Olha, João que foi lá da circuncisão, olha, veja o que ele disse a respeito do tempo que iria acontecer essa grande tribulação. Está escrito aqui, mas a religião para te colocar o medo, para te manter preso, não te mostra. Como não mostrou lá, nunca mostrou para mim o verso 34 lá de Mateus 24, que diz que não passará essa geração. Só me mostrava o verso 36, que falava, ninguém sabe o dia nem a hora. E como realmente não sabia, mas sabia que seria naquela geração. Da mesma maneira, a religião não te mostra esse verso aqui, ó. 1 João, primeira carta que João escreveu, no capítulo 2, no verso 18, ele diz assim, ó, filhinhos, olha o que diz aqui o apóstolo João, aquele que ouviu de Jesus de Nazaré, ele estava ali juntinho com Jesus de Nazaré. Filhinhos, olha só, olha o tempo do verbo aqui, já a última hora, já lá no tempo de João, quando ele escreveu essa carta, já é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora, não daqui a 2000 anos, agora, lá no tempo de João, muito se tem feito anticristo, por onde conhecemos que já não vai ser, já é a última hora, já é a última hora. João aqui falando que o anticristo, nós lemos aqui, que o anticristo que chegaria junto com a grande tribulação, já estava no mundo, já é a última hora, por isso que ele diz, já a última hora de tudo se consumar.
Porque o anticristo já estava e a grande tribulação iria acontecer junto com o anticristo. Se o anticristo já está, abençoado, por favor, pense e raciocine. Já é a última hora. Como o anticristo já foi manifestado, com certeza a grande tribulação também já aconteceu. Porque uma coisa está associada à outra. A religião, ela hoje, até hoje, os grandes teólogos, eles afirmam isso. Não, a grande tribulação vem junto aí com o anticristo, um pouquinho antes, um pouquinho depois, Jesus nas nuvens, fizeram um pacote todo, é tudo junto, não é isso? E João aqui afirma que o anticristo já está. Por isso, chegou a consumação de todas as coisas. E veja bem, tudo consumado na última hora. Não poderia a tribulação ficar para o futuro de mais de 2000 anos. Olha, se o anticristo já estava lá, a cidade já foi destruída, Jesus já fez a correção no povo, como é que vai haver uma tribulação para 2000 anos depois? Pare e pense aí, abençoados. E já é a última hora. Lá, antes lá do ano 70, depois de Cristo. Tudo foi consumado ali daquela maneira. E mais, o apóstolo João, lá no Apocalipse, ele escreveu que tudo que estava para acontecer era para breve. Não era coisa assim para 2000 anos. O apóstolo João, o Apocalipse, que é um livro assim temido pela religião, pelo menos eu quando estava lá na religião, de 30 e poucos anos lá, eu me lembro assim, por vontade minha, né, pegar a Bíblia, vamos ler um versículo. Uma única vez que eu li um versículo aqui do livro do Apocalipse, por tão terrível que ele era. Olha o que diz aqui, o João também diz aqui, Apocalipse 22, 6. Ele diz, e dize-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O anjo, falou ali com João, que essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo. Então, os profetas já haviam anunciado, enviou o seu anjo para mostrar a seus servos as coisas, isso aqui já é no finalzinho do livro, as coisas que em breve, abençoado, ou é daqui a 2000 anos? Em breve hão de acontecer. Em breve, abençoado, em breve acontecerão. Não pode demorar mais de 2000 anos. Das duas, uma. Ou o anjo mentiu, ou João não entendeu nada, ou então o calendário lá deles, breve, daqui a 2000 anos. Não existe, abençoado, em lugar nenhum, em época nenhuma da história, um breve para daqui a 2000 anos. Quando o anjo disse para João, é breve, vai acontecer brevemente, é porque já estava às portas. João já estava preso lá na ilha de Pátimo, já estava lá bem idoso, bem debilitado, e era coisa ali rápida, ali faltava mais ou menos uns 4 ou 5 anos, e iria acontecer tudo que havia sido anunciado a ele. Veja, lá no começo desse livro, Apocalipse, também avisou que o tempo estava próximo. Apocalipse capítulo 1, no verso 3. Veja aí o verso 3. Verso 3. Bem-aventurado, Apocalipse capítulo 1, verso 3 diz assim: bem-aventurado aquele que lê, porque essa carta aqui foi enviada às 7 igrejas da Ásia Menor. Eles que deveriam ler isso aqui e entender. Então João diz: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. Por quê? Por que são bem-aventurados e guardam as coisas que estão escritas nessa profecia? Porque o tempo dessas coisas acontecerem, segundo escreveu João aqui, está próximo, está perto de acontecer. Não é daqui a 2000 anos, não é que um futuro, são coisas que iriam acontecer ali em Jerusalém, como aconteceu, como estava anunciado, como foi relatado pelo próprio Jesus de Nazaré, abençoados. Entenda o que você está lendo, receba os olhos do seu entendimento iluminado para você entender, compreender que já passou. E qual é a vantagem de você entender, compreender isso? De imediato, o medo vai sair da sua vida.
rápido, assim, ó, estralando os dedos. O medo de você passar por isso, como a religião ensina, que muitos passarão por uma grande tribulação, muitos dos nossos dias, não é isso? Isso não vai acontecer. Quando você entender o que João escreveu, o que Jesus falou, que seria a coisa próxima, rapidamente, naqueles dias, naquela geração, já aconteceu. Já passaram-se mais de 2000 anos que eles falaram, ó, é próximo. Ele diz aqui, ó, porque o tempo de acontecer todas as coisas que foram escritas está próximo. Aí alguém nos pergunta assim, mas por que você está sempre repetindo essas mesmas coisas? Ah, abençoado, eu passei 35 anos da minha vida falando que Jesus ia voltar nas nuvens e que ia haver uma grande tribulação, que os meus parentes iam sofrer. Então, abençoado, eu não me canso de falar, como disse o apóstolo Paulo, no apóstolo da graça, não me canso de falar sempre as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Você vai entender que a grande tribulação já aconteceu e esse medo vai sair da sua vida. Veja que ele diz, ó, próximo, Apocalipse 1:3, que diz também breve, Apocalipse 28:6. E João também escreveu lá, na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 18. Já estamos na última hora, lá no tempo de João. E já se passaram mais de 2000 anos. O que você está esperando? E eles lá disseram, lá, ó, está próximo, já é a última hora, já vai acontecer. O que você está esperando? Que venha uma grande tribulação? Porque não pode acontecer nada no mundo que, né? Não, pessoal, o Jesus falou, é uma única vez que vai acontecer essas coisas, não vai acontecer mais. Pode acontecer outras tribulações, outras, mas aquela que foi falada, a grande tribulação, já aconteceu lá em Jerusalém. Tudo já foi consumado em Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, como havia sido anunciado pelos profetas e como foi falado também por Jesus ali naquela conversa que ele teve ali com os seus discípulos e que foi escrita ali por Mateus, que hoje chegou até o nosso conhecimento. Já aconteceu, não vai acontecer. E mais, abençoado, uma coisa bem interessante, muito aqui para nós, é que a nossa Jerusalém é outra. Nós não temos nada a ver, olha, nós não temos nada a ver com aquela Jerusalém lá, onde muitos hoje em dia fazem caravana, fazem excursão. Não, vamos lá para Jerusalém, vamos lá orar lá no muro lá das lamentações. Abençoados, nós não temos nada a ver com Jerusalém terrenal. Essa história de tribulação, essa conversa de anticristo, que vai surgir um anticristo, o Apocalipse, nada disso é nosso. Isso aqui está aqui para o nosso conhecimento, para você saber o que aconteceu. É como, por exemplo, quem descobriu o Brasil, para você que é brasileiro, é uma história, mas nós estávamos lá. Tiradentes, a história de Tiradentes, Dom Pedro I, as coisas do passado nos serviram de história. A mesma coisa, abençoado, aqui, ó, Apocalipse é uma história, já aconteceu. Não temos nada a ver com Jerusalém terrenal. Pertencemos a Jerusalém celestial, essa que é a nossa Jerusalém, aonde nós já estamos na Nova Jerusalém, não é isso? A religião, o problema todo é religião, né? Nós até não gostamos aqui de estar falando nomes, pessoas, mas o problema do mundo é a religião, porque ela fez da história uma doutrina. Ela pegou aqui o livro do Apocalipse, fez uma doutrina, fez um ensino, tribulação, tem até seminários falando sobre a tribulação, 666, isso aí causa um medo abençoado, quando tem lugares, tem púlpitos aí de igrejas, chamada igreja, que nem fala nesse assunto. 666 é coisa do diabo, é coisa do inferno. Anticristo, então, quando se falar de anticristo, meia dúzia sai correndo, a outra parte se esconde, não quer nem falar porque a religião usou a história para fazer uma doutrina, um ensino, e isso não é, abençoado, não é para nós. A nossa doutrina, veja bem, o nosso ensino, nós que nascemos depois da cruz, nós que nascemos depois de tudo consumado ali no ano 70, a nossa doutrina, o nosso ensino é o evangelho da incircuncisão. É isso que nos interessa, o mistério que foi revelado, a explicação que foi dada ao apóstolo Paulo.
É isso que nos interessa, o evangelho da incircuncisão. Gálatas capítulo 2, vamos ler aqui, olha só. Chegamos aqui no nosso apóstolo, Gálatas capítulo 2, no verso 7. Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo, 2,7. Antes, pelo contrário, falando lá dos apóstolos, da reunião que ele teve lá com Pedro, Tiago e João, antes, pelo contrário, quando viram os 3 colunas, que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, Paulo falando, não é isso? Como a Pedro da circuncisão. São 2 evangelhos. O nosso evangelho é o evangelho da graça, o evangelho da incircuncisão, sem tribulação. O evangelho da graça abençoada não tem tribulação, abençoada. Não tem anticristo. Não existe anticristo. Hoje, teve lá, Paulo escreveu algumas coisas lá sobre aquela época, lá em Tessalonicenses, mas não tem nada a ver para o futuro. Todas as coisas já aconteceram ali em Jerusalém. O nosso evangelho é o evangelho da graça, quando o conhecimento nos faz bem, nos faz reinar em vida. Como está relatado lá em Romanos capítulo 5, verso 17. O conhecimento desse evangelho, o conhecimento da graça, nos faz reinar em vida, tira o medo, tira o temor, tira aquela coisa, não, será que vai? Não, nos dá uma garantia. Agora, se você se mete com o evangelho da circuncisão, o evangelho dos outros apóstolos, aí você vai ver anticristo, vai ver meia-meia, vai ver tribulação, vai ver inferno, vai ver diabo. Por quê? Antes não é para nós. Acabou, abençoado. Isso já terminou quando foi consumado por Deus mesmo, ali no ano 70, quando ele trouxe a grande tribulação, a correção sobre aquele povo ali. Eu recebo que você tenha entendido, eu recebo que você receba isso no teu coração, na tua mente. E se você está em dúvida, pesquise, veja a história, está tudo escrito aí, tudo registrado. Compare, veja que a Bíblia, os escritos, os profetas, veja que tudo converge, tudo vai, tudo mergulha lá em cima, lá de Jerusalém, tudo para lá, não para os nossos dias. Nunca vai haver uma grande tribulação, não, porque daqui a alguns anos, no futuro, está às portas. É outra mentira essa história de estar às portas. Quem estava às portas era o general Tito, lá com o exército de Roma, que já estava pronto para entrar lá e derrubar tudo, esperando só o momento certo, a ordem dada lá por eles lá. Tudo já aconteceu. E eu recebo que você entenda aí na sua mente, no seu coração e viva melhor. A nossa oração nessa manhã, para você que nos ouviu, é que essas palavras te façam viver melhor. Façam te ver tranquilo, que você vai dormir sabendo que você é um filho, que você já foi reconciliado, que não existe tribulação nenhuma que vai vir na sua vida, que Deus mesmo, o próprio Deus, já habita aí no teu espírito. Isso está registrado em 1 Coríntios 3,16, diz que o próprio Deus, olha, isso é muito forte. O próprio Deus habita aqui no nosso espírito. Somos um só espírito com Ele. E deixa eu te falar aqui uma coisa bem séria que eu ouvi do abençoado. Se acontecesse uma grande tribulação, você não estaria sozinho, abençoado. O Espírito de Deus habita em você, passaria junto contigo, como tem passado, né? Todos os momentos complicados aí da sua vida, aí Ele não está sempre contigo? Você pensa que se acontecesse, Ele estaria contigo. Abençoados, receba que você tenha entendido. Compartilhe aí, por favor, essa mensagem nos seus grupos, fale com seus amigos e receba que eles entendam. E se por acaso você não é inscrito aí no nosso canal, por favor, se inscreva aí também, para que essa palavra corra e seja glorificada. Os nossos irmãos, eu tenho muitos irmãos, muitos parentes, tenho mandado essas mensagens para muitos deles, alguns já me elogiaram, mas outros já até ofenderam a minha mãezinha, né? Mas tudo por amor dos nossos irmãos, para que eles sejam alcançados da mesma maneira que nós fomos alcançados. Se inscreva no nosso canal do YouTube, assine aí o sino, as notificações, deixe o seu comentário aí na mensagem para que outros possam também ouvir. De repente você usa um termo, uma palavra que eu não pude usar, não me chegou, e ele vai entender através do seu comentário. Isso é muito importante, abençoado, porque esse espaço aqui não é meu. Esse espaço aqui é do nosso Pai, da palavra do nosso Pai. Você é um participante. Comente, diga o que você acha aí, o que você entendeu, para que o teu irmão, aquele que te conhece, venha entender e seja livre, assim como você é. Abençoados com todas as bênçãos, receba aí uma ótima semana aí, para você, para a sua família,
um tempo tranquilo, né? Entendendo que tudo já foi consumado pelo nosso Pai e Ele já está habitando aqui no nosso espírito, e que não vai vir essa história de tribulação, isso já é coisa do passado. Abençoados, muito obrigado pela sua participação, me sinto honrado, me sinto assim muito feliz em ver aqui o seu nome passando aqui e que você está aí nos acompanhando. Abençoados com todas as bênçãos.